É vergonhoso, mas em algumas fases da minha jornada eu terceirizei meus erros. Uma dessas situações ocorreu quando me mostrei incapaz de convencer um cliente potencial a mudar a forma como se comunicava. O educador entendia um pouquinho de marketing, gravava muitos erros e iniciava os conteúdos com ganchos e efeitos visuais. No entanto, faltava uma alma nas postagens, um esforço real para transformar o comportamento da audiência em uma identidade marcante. E ele sabia disso, pois se interessou pela minha mensagem e separou um tempo para conversarmos. No entanto, o resultado foi desanimador. Quando terminei a apresentação da estratégia e roteiros, o cliente em potencial apenas disse que pensaria em encerrar a reunião. Nunca mais conversamos. Na época, saí frustrado, achando que ele não tinha visão. Contudo, hoje, olhando para trás, entendo com certa amargura que o erro foi meu. Usei esses roteiros e eles vão melhorar sua comunicação, eu dizia. Mas como exatamente os roteiros melhorariam a comunicação dele? Ele realmente entendia o que faltava em sua estratégia? O material que preparei estava alinhado com o que ele acreditava ser uma boa narrativa? Se sim, ótimo. Se não, como eu poderia ter mudado a perspectiva dele, mostrando que o novo caminho era melhor que o antigo? Nenhuma dessas questões cruzou minha cabeça. Eu estava tão focado em vender que esqueci de criar uma ponte para a venda acontecer. Foi como se eu tentasse vender um guarda-chuva para alguém que acreditava que nunca vai chover. Não importa quão bonito ou funcional o guarda-chuva seja, se antes mudar a percepção da pessoa sobre a chegada de uma tempestade, a venda nunca vai acontecer. O mesmo vale para os seus vídeos. Cada dica, cada conselho, cada aprendizado, tudo isso precisa ser tratado como uma oferta. E se você fizer essa oferta cedo, sem considerar as percepções e objeções da pessoa, a resposta será igual àquela que recebi, independente dos benefícios que você esteja oferecendo a outra parte de lá. Depois eu vejo. Ou pior, a pessoa simplesmente vai continuar rolando feed e você desaparece da memória dela como mais um criador genérico. Por isso, antes de qualquer explicação técnica, antes de ensinar qualquer coisa, sua missão é entender e quebrar as objeções da sua audiência. E aqui, preciso que você entenda um ponto muito importante. Tudo isso que estou falando não é algo novo ou revolucionário. São coisas que você provavelmente já sabe ou aprendeu, mas assim como eu, não percebeu com clareza o conceito completo. Por exemplo, a objeção mais comum que você vai encontrar é o "não tenho interesse". E a forma mais simples de quebrar essa objeção é começar seus roteiros falando de uma dor específica que sua audiência sente, um benefício que ela deseja, uma curiosidade que ela não pode ignorar. Ou seja, você deve começar seus vídeos e narrativas de maneira impactante para atrair mais pessoas para os seus conteúdos, o famoso gancho. Mas esse é apenas o começo, não o fim. No meu caso, eu consegui a atenção daquele educador, fazendo com que ele fosse para a reunião, mas faria em quebrar as outras objeções dele, perdendo a venda. O mesmo se aplica à produção de conteúdo para as redes sociais. É necessário entender que, ao tentar mudar o comportamento da audiência, ela vai se sentir desconfortável, levantando assim objeções para se proteger. Por exemplo, sabe aquela frase "pague-se primeiro"? Então, ela é ótima. Infelizmente, poucos a colocam em prática. A esmagadora maioria, mesmo escutando tal frase, vai tratar como ruído, encontrando dezenas de desculpas para não fazer isso. Com meu salário isso não é viável, tenho muitas contas para pagar. Isso é coisa de gente rica, não para mim. Alguns vão até sentir raiva de você por conta dos seus conteúdos exigirem deles algo que parece impossível. Mas sabe a verdade? Se essas pessoas realmente percebessem com clareza o poder de investir e estivessem determinadas a isso, elas dariam um jeito. Se a vida delas dependesse de guardar aquele dinheiro, elas cortariam a Netflix, venderiam paçoca no ponto de ônibus e muito mais. Tudo para ter aquele dinheiro. Aqui não digo que esse seja o método mais indicado a longo prazo. Meu ponto é, por mais clichê e coach que pareça, querer às vezes pesa mais do que o poder. Então o problema não é a ideia de se pagar primeiro está errada. A questão é que se pagar primeiro exige priorizar o ato de investir acima do resto, exige tornar o ato de investir o centro da sua vida. Mas para tornar essa percepção real na vida da sua audiência, apenas dizer "você precisa se pagar primeiro" está longe de ser suficiente. Você precisa entender o que levaria alguém a querer sair da zona de conforto, a diminuir seu estilo de vida agora para criar uma reserva para o futuro. Aqui preciso te lembrar de outro ponto importante. O Instagram e as outras redes sociais são como bolhas. Se você gosta de apostas, independente de quantos educadores financeiros siga, seu feed vai estar lotado de reels sobre apostas, pois o Instagram foca não no que você diz gostar, e sim no que realmente te prende à plataforma, fazendo você gastar mais tempo ali. Da mesma forma, o fato de alguém parar, ler e interagir com um post de finanças significa que ela está um pouco interessada naquilo. E se ela está interessada, as redes sociais vão mandar mais conteúdos do tipo para ela. Ou seja, se alguém viu seu post, provavelmente viu
viu ou vai ver muitos outros posts sobre educação financeira. Então por quê? Mesmo tendo consumido ao conteúdo de diferentes educadores financeiros e visto a frase pague-se primeiro dezenas ou centenas de vezes, a pessoa ainda não está fazendo isso. Ela gosta de se frustrar por se frustrar todo final do mês? Ela é apenas desinformada? Ingênua? Eu acredito que não. A pessoa pode até saber o que precisa ser feito, mas saber não é suficiente. Ela sente vergonha de tentar e falhar, parecendo incompetente. Ela sente raiva por já ter tentado antes e falhado. Ela está cansada de simplesmente pensar em dinheiro. Ela olha para o próprio contexto e pensa, isso pode até ter funcionado para eles, mas para mim não. Essas vozes internas formam um muro, e o papel do educador de impacto é identificar esses muros e derrubá-los um por um. Isso pode parecer demorado, trabalhoso e às vezes frustrante, mas é o único caminho para provocar uma transformação verdadeira. Apenas ao fazer isso, sua ideia pode se tornar uma prioridade na vida da sua audiência, para que independente de quão corrida e difícil seja a rotina dela, o comportamento seja colocado em prática. E isso é exatamente o que estou fazendo nesse momento. O conteúdo do curso até aqui poderia ser resumido da seguinte forma: não basta informar, preciso vender comportamentos quebrando as objeções da audiência em relação a eles. Essa aula mesmo poderia ser resumida em: olha, é assim que você descobre as objeções da sua audiência e as quebra, agora vai lá e testa. Simples, certo? Mas a questão é, se sou incapaz de explicar com clareza o que são objeções e como elas impactam sua produção de conteúdo, como você será capaz de executar com firmeza o que estou te pedindo? Poxa, existem infinitas técnicas e fórmulas para se criar conteúdo. Fala que aprender e executar uma habilidade nova é cansativo. Existe sempre o risco de você esquecer isso ou sentir que não vale a pena gastar seu tempo em algo tão óbvio. Claro, as objeções que você possui em relação ao conceito que estou tentando ensinar serão diferentes das objeções que sua audiência terá em relação aos conceitos ensinados por você. Por exemplo, quando falamos de marketing e comunicação, apesar de existir emoção envolvida, ainda estamos lidando com profissionais, com pessoas que em alguma medida já estão abertas à ideia de aprender, de melhorar. Ainda assim, perceba o trabalho que eu, aqui, nesse exato momento, estou tendo para quebrar suas objeções. Alguém que se cadastrou para fazer o curso antes de entregar qualquer técnica. Agora imagine o desafio de comunicar algo para uma pessoa que nem pediu para aprender, que não está em busca de melhorar, que sequer entende que tem um problema. Esse é o cenário da sua audiência. Ela não clicou no seu post esperando uma aula. Ela estava no Instagram rolando o feed no intervalo do trabalho, na fila do banco ou no sofá tentando esquecer o dia estressante. Ela não quer ser corrigida, não quer ser desafiada, não quer ser ensinada. Ela quer se sentir melhor. E se você ignora isso e começa seus conteúdos com uma dica, um comando ou uma crítica, você se transforma exatamente no que ela está tentando evitar. Mais um peso, mais uma cobrança, mais um tem que fazer isso. E quando isso acontece, pouco importa se a ideia é boa ou se a técnica é eficiente, ela será ignorada. Como resolver isso então? Mostrando compreensão, mostrando que você entende os desafios e emoções que sua audiência enfrenta. Seu objetivo deve ser fazer a pessoa consumindo seu conteúdo pensar: caramba, esse cara entende o que estou passando, já que é assim, o conselho dele pode servir para mim também. Aqui, lembre-se disso, dicas muito simples vão ser tratadas como superficiais e genéricas, tornando o ato de se destacar impossível. Por outro lado, ao tentar gerar autoridade, criando conteúdos muito complexos, mostrando cálculos e conceitos avançados, sua audiência vai se sentir burra e desconfortável. Ou seja, em pouco tempo ela vai arrumar alguma desculpa e jogar a responsabilidade de aprender isso para o seu eu do futuro, começando a procrastinar. Então o foco é criar conteúdos profundos, mas não em termos de conhecimento, e sim em compreensão. Você não precisa ensinar fórmulas complicadas para ser visto como uma autoridade. Basta mostrar que você entende sua audiência, e quanto mais sua audiência se sentir entendida e ouvida, maior a autoridade com que ela vai perceber você. E, novamente, prepara um comando para o ChatGPT que vai te ajudar a entender mais a fundo os conceitos explicados aqui. Você vai pegar o comando da aula anterior que traz os 5 comportamentos que precisam ser alterados, então vai escolher um deles antes de copiar e colar. Chat, gostaria de combater o comportamento X, mas para fazer isso, preciso entender a fundo o que minha audiência acredita ser a causa desse comportamento e qual é a real causa, ou seja, as objeções que preciso quebrar. Além disso, para criar uma narrativa impecável, preciso de um excelente repertório, conseguindo imaginar claramente a pessoa com quem estou falando, suas lutas, desafios, emoções e reações a outros conteúdos. Sendo assim, espero que o exemplo fornecido vá além do básico, explorando minuciosamente a rotina da audiência, seus pensamentos sobre o motivo de estar naquela situação, as emoções sentidas, reais causas em ação, os erros acontecendo em tempo real, etc. Em relação à real causa desse
comportamento, traga os 3 principais motivos, fornecendo uma explicação detalhada para cada um deles. Traga informações baseadas em ciências comportamentais e dados científicos. Ilustre a fundo como esses bloqueios surgem. Mostre suas origens e como se enraizaram. Explique o contexto que contribuíram para esses bloqueios se fortalecerem, mesmo trazendo efeitos negativos. Aponte como esses bloqueios impactam a vida da pessoa no dia a dia. Descreva os danos que causam de forma direta e indireta. Lembre que sou alguém sem formação acadêmica na área, então será a minha primeira vez aprendendo certos termos, o que torna essencial a explicação detalhada, profunda e ilustrativa de certos conceitos. Você pode começar apresentando uma história envolvente do dia a dia da audiência, com pelo menos 2.000 caracteres, mostrando na prática seus erros, emoções e pensamentos, antes de abordar os reais motivos. Na lista com os reais motivos, use o modelo: explicação, origem, contexto, manifestação no dia a dia, situações agravadoras, pensamentos ao ver posts de finanças sobre o tema, sugestão: traga 3 exemplos de comportamento que posso sugerir à minha audiência para combater essa objeção. Pode fazer isso? Uma das partes mais legais sobre esse comando é que, ao atualizar as respostas ou pedir uma resposta para um comportamento diferente, você aos poucos vai aprendendo sobre a vida de diferentes pessoas. Você percebe seus erros, você visualiza seus pensamentos e, principalmente, você entende que o problema enfrentado por sua audiência não é tão simples. Isso fortalece em você algo que acredito ser muito mais valioso do que qualquer habilidade de marketing e vendas: a empatia. Você passa a imaginar com mais facilidade a pessoa para quem seu conteúdo se destina. Mesmo sem a ajuda de uma inteligência artificial, você começa a perceber que cada afirmação, palavra e conselho provoca uma reação. E sabendo disso, você pesa seu discurso com mais seriedade. Isso torna o ato de criar narrativas de impacto algo natural. Inclusive, se você tiver alguma ideia para mudar um comportamento específico da sua audiência, existe outro comando que pode te ajudar. E também vai estar aí na descrição e funciona assim: chat, quero quebrar um comportamento comum da minha audiência? Comportamento. Para isso, quero compartilhar a dica X. Sabendo disso e com base nas nossas conversas anteriores, para que o meu conteúdo atinja seu máximo potencial, aprofunde-se nesse comportamento. Traga explicação, origem e contexto, manifestação do dia a dia, situações agravadoras. Depois disso, quero que antecipe os pensamentos que alguém terá ao ler meu post, me fornecendo detalhadamente as 3 principais objeções que essa pessoa pode levantar, o motivo para essas objeções existirem e as dificuldades que encontrarei ao tentar lidar com elas. Usando esses comandos, acredito que até lidar com seus clientes se tornará muito mais fácil, uma vez que ao apresentar seu plano de consultoria, você vai conseguir antecipar e discutir bloqueios que antes fariam seus clientes desistirem no meio do caminho, sem explicar seus motivos. Claro, essa é uma conversa para depois. No começo é normal ter dificuldade em lembrar e entender como usar as informações geradas pelo ChatGPT. Isso só muda conforme você vai ganhando experiência. Pensando nisso, na próxima aula vou compartilhar com você a forma mais simples de estruturar seus conteúdos. Vai ser nela também que vou compartilhar o comando para o ChatGPT gerar roteiros de conteúdo pronto. Então, assista atentamente.